Você já parou para pensar de onde vem essa raiva que de repente explode por qualquer coisa pequena? Não aquela raiva que resolve, mas a que queima por dentro e depois deixa um gosto amargo. Aquela que você esconde, ou que só sai para quem está mais perto, talvez para seus filhos, sua esposa. É uma raiva que não tem nome, mas que tem um peso. Eu sei o que é isso. Sei o que é sentir esse nó no peito, essa sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando você tem tudo o que sempre sonhou. Eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de coisas, de reconhecimento, de uma sensação de que finalmente eu seria suficiente. Meu nome é William, tenho 77 anos. E não sou nenhum guru, nem tenho diplomas para te impressionar. Eu sou só um homem que demorou tempo demais para entender o que aconteceu dentro dele, e o que o impulsionou a vida inteira. Demorei tempo demais para dar nome ao vazio que carregava. Passei uma vida construindo um império particular, tijolo por tijolo, acreditando que cada nova conquista seria a peça que faltava. E quando cheguei ao topo, olhei para trás e percebi que estava sozinho, com um vazio ainda maior do que quando comecei. Só que agora, ele tinha um formato diferente, o formato do sucesso que não preencheu. Nós, homens, somos ensinados a ser fortes, a não sentir, a não demonstrar. Aprendemos que a solução para qualquer desconforto está em fazer mais, em ter mais, em ser mais homem. E, por anos, eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Não é culpa sua se você também acreditou. Nós todos fazemos isso, de um jeito ou de outro. Corremos, trabalhamos até a exaustão, buscamos o próximo grande projeto, o próximo carro, a próxima promoção. Tudo para abafar aquela voz insistente lá no fundo, que diz que algo está errado, que algo está faltando. É um pacto silencioso que fazemos com a dor, sem perceber. Talvez você se veja nisso. Talvez a sua raiva seja um grito abafado de uma dor que você não consegue nomear. Talvez o seu vazio seja o reflexo de um espelho quebrado, que nunca te mostrou quem você realmente era, apenas o que deveria ser para ser aceito. Eu me lembro de quando eu era pequeno, talvez uns 6 ou 7 anos. Meu pai tinha um jeito de olhar que me congelava. Ele não batia, não gritava muito, mas o silêncio dele era uma parede de gelo. Quando ele estava em casa, parecia que eu diminuía, ficava invisível. Ele trabalhava muito, ou dizia que trabalhava. Mas a verdade é que muitas vezes ele sumia por dias, e minha mãe ficava sentada na cozinha, olhando para a porta, com aquela expressão de desespero contido. Eu ouvia os sussurros sobre a bebida e os amigos. Quando ele voltava, era como se nada tivesse acontecido. Ele trazia um doce para mim, mas o cheiro de álcool e a distância no olhar dele eram mais fortes que qualquer presente. Eu aprendi que amor era isso, estar presente de corpo, mas ausente de alma. A única maneira de ter a atenção dele era com minhas conquistas. Lembro de um desenho que fiz na escola, um barco à vela. Eu estava tão orgulhoso. Corri para mostrar para ele. Ele mal olhou, deu um tapinha na minha cabeça e disse: "Muito bom, mas você tem que fazer melhor na matemática." Naquele dia, eu entendi. Meu valor não estava em quem eu era, mas no que eu podia produzir. No que eu podia ser, para ele. Ser melhor na matemática era a chave para, talvez, um dia, eu ser visto de verdade. Essa frase se tornou um mantra silencioso dentro de mim. E assim, eu comecei a perseguir notas altas, esportes, depois a faculdade, o primeiro emprego, a primeira promoção. Cada passo era uma tentativa desesperada de preencher aquele vazio, de finalmente ouvir: "Eu me orgulho de você, filho. Você é suficiente." Mas essa frase nunca veio, nem dele, nem de mim mesmo. Eu me tornei um empresário de sucesso. Aos 50 anos, eu tinha tudo: uma casa enorme, carros importados, uma conta bancária invejável. A revista Negócios e Pessoas me colocou na capa. Meu pai já tinha falecido, mas eu pensei: agora sim. Agora eu provei. Naquela noite, na minha mansão, comemorando sozinho com um uísque caro, eu senti um vazio tão profundo que me assustou. Não era a satisfação que eu esperava. Era uma dor sem nome, uma sensação de que eu tinha escalado a montanha errada, e lá em cima, não tinha nada. O sucesso externo, o reconhecimento, o dinheiro, nada disso preencheu o buraco que aquele tapinha nas costas e a frase "melhor na matemática" haviam cavado em mim. Naquele momento, percebi que eu tinha construído uma vida inteira para um pai que nunca me daria o que eu precisava. E, pior, para um eu que eu nem conhecia. Esse padrão não ficou só na carreira, claro. Ele se estendeu para tudo. Meus casamentos foram 2.
Em ambos, eu buscava uma parceira que me validasse, que preenchesse o que faltava. E quando elas não faziam isso do jeito que eu esperava, a raiva vinha. Ou eu me fechava, como o meu pai fazia. Meus filhos. Meus filhos. Eu os amava, mas eu não sabia como demonstrar. Eu dava presentes, pagava as melhores escolas, mas a presença, a escuta, a permissão para eles serem quem eram, isso era difícil para mim. Eu estava sempre ausente, de corpo ou de espírito, repetindo o que aprendi. Amigos, eu tinha muitos, colegas, de negócios, mas poucos com quem eu podia ser vulnerável. Eu temia que, se eles vissem o William de verdade, o William que sentia medo e vazio, eles me rejeitariam, como eu sentia que meu pai me rejeitou. Eu vejo homens da minha idade, amigos antigos, que ainda estão correndo. Eles estão na academia às 5 da manhã, fechando negócios de milhões, sempre ocupados. Olho para eles e vejo o mesmo brilho nos olhos que eu tinha aos 40, a busca incessante por algo que nunca chega. Mas também vejo outros. Um deles, o Antônio, meu vizinho. Ele não tem muito, mas passa as tardes no jardim, conversando com as flores, com os netos. Ele tem uma paz no olhar que eu só comecei a sentir há poucos anos. Uma paz que o dinheiro nunca comprou. Ele me ensinou, sem palavras, que liberdade não é ter o poder de comprar o que quiser, mas ter o poder de ser quem você é, sem máscaras. Suficiência não é o que você acumula, mas o que você sente, por dentro, sem precisar de aprovação externa. Presença não é estar em um lugar, mas estar inteiro naquele lugar, com o coração aberto, com a mente tranquila. É estar com seus filhos e realmente vê-los. É estar com sua esposa e realmente ouvi-la. É estar com você mesmo e realmente sentir o que você sente. Por que a solução externa nunca funcionou para mim? E por que não vai funcionar para você, se você continua nesse ciclo? Porque o vazio que carregamos não é um buraco físico que se preenche com objetos ou títulos. É um buraco emocional, cavado pela ausência, pela rejeição, pela invisibilidade. É a crença de que você não é suficiente, que você precisa provar seu valor. Essa crença é como uma raiz profunda, que se alimenta da sua energia, da sua vida, e te faz correr sem parar, sempre em busca de mais, sempre com medo de parar e sentir o que realmente está lá. Você se sente culpado por não ter sido o pai que queria ser? Por não ter sido o marido ideal? Por sentir essa raiva que te consome? Eu te digo, essa culpa é parte da dor. É a voz do seu eu criança, que ainda busca a aprovação que nunca teve. É o despertar tardio, meu amigo. É quando você percebe que a corrida não tem linha de chegada, e que o prêmio que você busca não está lá fora. Ele está dentro de você, esperando para ser redescoberto. Permita-se parar. Permita-se sentir essa dor sem nome, essa raiva contida. Não para se afogar nela, mas para entendê-la. Para dar voz ao menino que você foi, que só queria ser visto e amado pelo pai. Não precisa ser forte o tempo todo. Você pode ser vulnerável. Você pode se permitir sentir. É o primeiro passo para finalmente preencher esse vazio, não com coisas, mas com a sua própria presença, com o seu próprio amor. Se você sentiu que essa conversa tocou em algo dentro de você, se lembrou de alguém que precisa ouvir isso, por favor, compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por ele. Pelo seu amigo, seu irmão, seu filho, ou até mesmo por você.